Bem-vindo ao canal Los Primos! Arriba! Gente, no vídeo de hoje vamos trazer um assunto quentíssimo pra vocês. Polêmica! Vamos falar mal do Zack Snyder? Ó. O que achamos desse corte do Snyder de Liga da Justiça? Gente, eu e o Bruno ontem passamos praticamente o dia todo assistindo aquele filme, né? Porque 4 horas de filme, gente. 4 horas. Mas assim, queríamos fazer a resenha pra vocês, então fizemos questão de assistir tudo. E aqui, vamos começar, né? Essa nossa resenha. Gente. Ó, já vamos começar criticando, né? Já vamos começar criticando, que a gente é assim. Formato da tela. Gente, o que foi aquele quadrado que o Snyder gravou no vídeo? Péssimo. Péssimo, inaceitável. Você percebe em várias cenas que o vídeo, assim, tem... que poderia ser expandido aquele ambiente. Gente, aquele quadrado. Você toda hora olha tentando, você fica assim... Chato. Chato, gente. Incomoda demais aquele quadrado. Não ficou legal. Não mesmo. Ponto negativo aí já pra esse jogo de câmera que ele fez, que não ficou bom. Inaceitável. Mas por outro lado também teve o melhor desenvolvimento dos personagens, né? Sim. Teve a história contando de cada um, coisa que no Liga da Justiça não teve. No Liga da Justiça deixou muito a desejar, inclusive, tipo, o Flash e o Cyborg, que são mais assim, que não tem filme próprio, foram deixados bem de lado, tipo assim, só apareceram na hora que foi introduzir eles mesmo na Liga. Mas nesse já foi trabalhando a história deles assim, antes de introduzir eles na equipe, né, Bruno? Então, isso foi incrível. Parte de cada personagem foi muito bem construída na história. Você vê nesses capítulos que o Snyder fez, né, que ao todo foi 6, mais um epílogo. Então, nos 3 primeiros ele gira em torno mais dos personagens. E isso, gente, ficou incrível. Você não tem um personagem ali que você fica assim, uma ponta solta. Ele joga muito bem ali a história, o contexto, e isso ficou legal. Mas ao mesmo tempo já vem uma outra crítica, porque não tem como não fazer nesses 3 primeiros capítulos, que, gente, muito arrastado demais. Que deu sono. Sim. Chegou muita coisa desnecessária, né? Muita coisa desnecessária. É o corte dele? É o corte dele. Ah, vamos jogar tudo? Vamos. Gente, mas tinha cena que não precisava. Você assiste assim, você fala, mas por que essa cena? E essa? Não teve... Poderia ter cortado muito mais essas 4 horas, reduzir tranquilamente a umas 2 horas e meia. Uma coisa que eu vou falar, porque eu acho que assim, o que mais me incomodou, a trilha sonora, gente. Ai, gente, muito ruim. Em especial a da Mulher Maravilha. Ela entrava, começava... Ai, gente, inaceitável. Uma música vitoriana, gente. Toda vez era só aparecer, ela começava essas vozinhas. Gente, que irritante. Eu falava pro Bruno toda hora, Bruno, de novo. Olha lá, de novo. Gente, muito chato. E pior que a cena nem era, às vezes, de luta, né? De uma ação. Só dela aparecer. Gente, ela pisava e começava. Exatamente. Nossa, muito irritante, Isso me incomodou assim num grau. Não. Nossa, porque o outro Liga da Justiça foi melhor, pelo menos. As músicas estavam bem melhor. Trilha sonora do outro, gente, muito boa. Trilha sonora do Snyder, péssima. Não só, a gente tá focando no Mulher Maravilha, porque realmente a trilha que ele usou pra ela, eu não sei da onde que abaixou aquilo ali. O que deu? Acho que baixou alguma coisa medieval nele ali pra colocar. Não foi só uma vez. Toda hora. Desde a hora que começou o filme. Assim mesmo. E outra coisa, né? Muito câmera lenta. Não. Toda hora. Isso toda daí hora. Também não deu pra aceitar, gente. O filme, por isso que volto a falar. Filme de 4 horas, reduzir a 2 horas e meia. Porque o que teve de cena lenta, toda hora ali vai acontecer uma coisa... Nossa, sim! Ficar aquela coisa... Gente, fica ali mais 5, 10 minutos numa cena que poderia ter sido 1 minuto. Sim, de coisa assim, exatamente. E isso é todos os personagens, todos. Viu, gente? Nenhum salvou ele, não. Cada um ele colocou uma bendita de uma cena na hora que acontecer a ação ali, câmera lenta. Gente, isso não dá, gente. Outro ponto negativo aí pro corte do Snyder. Não mesmo. Mas assim, por outro lado também teve os furos de roteiro, né, que aconteceram no primeiro filme. Eu acho que deram uma boa consertada nesse novo, né?
Isso. A parte de a gente fala do original, né, de 2017, você vê ali um filme jogado, né, de acho que não teve nem 2 horas de duração aquele filme. Não. Então você vê que muita coisa ali. Peraí, mas o que aconteceu? Como o cara foi parar lá? Por que ele fez isso? Por que aquele era. Você não entende nada do filme. Nesse filme, você já entende algumas coisas do que no outro não teve, do porquê aconteceu. Então aí que tá esse furo bem explicado. Uma cena que eu já vou até citar, que acho que todo mundo aqui vai entender muito bem, é o do Superman na hora da batalha, que ele tá lá no primeiro filme, né, do Jaws lá, que ele simplesmente cai de paraquedas na batalha, você não sabe o que aconteceu, né? Nesse ele explica certinho, ó, uma cena, pra você ver uma cena como faz a diferença. Ele foi com o Alfred, fez uma pergunta lá, os dois teve um diálogo, gente, excelente. Já deu um encaixe perfeito pro final do filme. Então é uma cena, coisa pouca, de você colocar um simples diálogo, como muda as coisas. Sim, fez toda a diferença. E também o Lobo da Steppe, gente, muito diferente nesse filme. Trouxe um Lobo da Steppe muito melhor, com um visual muito melhor que aquele outro Lobo da Steppe. Melhor. Nossa, muito feio. Não gostei do CGI dele no outro. E desse parece uma armadura prateada. Eu gostei bastante. Na hora que ele constrói aquele hora que ele vê lá o Dark, acho que na primeira vez, que ele tira tudo aquele espinhos, nossa, não sei muito se legal. um É tipo espinho. uma armadura que brilhante que constrói dele. nele. Aí como ele vai falar com o Darkseid, essa armadura é removida, aí aparece ele assim, tipo, ele mesmo. Gente, muito legal. Muito bom, legal. Parabéns aí pro Snyder nisso, porque deu um visual realmente macabro pro vilão. Porque no outro você fica assim, mas esse é o vilão cômico. Ele aparecia, você dava risada. Já não é a mesma coisa aí. Você já olhava pra ele e fala, nossa, realmente, ó, o vilão. Dá medo. Que é isso que tem que ser de um vilão, né? Em compensação, já falando do Darkseid, gente, inaceitável aquele CGI, péssimo. Não tem como aceitar um baita de um vilão, o vilão da DC, daquele jeito, gente. Se vai falar, faz o Thanos. Se vai fazer um vilão à altura, vamos citar um Thanos da vida, né? O que é um CGI brilhante, incrível, que você olha e fala, o vilão. Agora, o vilão da DC daquele jeito... Eu achei ele muito magrinho, né? Gente, aquela cara, não. Ó, é muito magrinho, o CGI não tava muito legal. Ele, nossa, perto dos outros personagens, muito pequeno. Poderiam ter feito ele bem mais grandioso, mais forte. E ele é, nossa, todo miudinho. Acho que tá faltando um pouco de frango e batata doce nessa dieta, né? Acho que você definiu tudo ali. Excelente, porque, gente, não deu. Não. Uma aparição que tava todo mundo aguardando, que foi um dos pontos negativos do corte do Joss, quando lançou a Liga, que foi a aparição do Darkseid, que já tinha anunciado que ia ter no filme, e foi cortada. Mas aí vem, depois de anos, né, nessa brigaiada pra sair esse corte do Snyder, lança o Darkseid dessa forma, esse franguinho, não sei o que é ali, mas, né... Não deu pra aceitar, gente. E já falando de CGI ruim, o Caçador de Marte também, gente, bem ruinzinho. Mas assim, na primeira cena que ele aparece, né? Acho que foi. A outra quando ele conversa. É quando ele conversa com a Luz lá e mostra ele, que é ele que tá falando e não a Marta, né? O CGI tava bem ruinzinho. A outra cena que ele aparece já melhorou muito. Acho que ele mesmo olhou, ou a cena já tava gravada, aí ele não conseguiu gravar novamente. No final ele falou, não, vou gravar melhor. Porque daí você vê na cena final um Caçador de Marte muito melhor ali do que aquele que ele faz na hora da cena da Marta, que, gente, péssimo. Muito ruim. Falando de Marta, né, gente? A Marta e a Luz teve cenas bem desnecessárias nos 3 primeiros capítulos que, gente, não precisava, sério, não precisava. Muita enrolação, encheção de linguiça. Cenas que remetem muito a Batman vs Superman, porque principalmente ela andando ali na hora que mostra nos capítulos iniciais, ela na rua, depois indo no túmulo, a mãe dele também. Então, muito cena ali que, gente, poderia... você parece que você está assistindo Batman vs Superman. Você não está assistindo Liga da Justiça. Então, cenas totalmente desnecessárias, que poderia sim ser cortada, cena que não agrega nada nessa história de 4 horas,
que não faz um mínimo de falta. A cena que poderia iniciar dela é a cena na hora que volta ali, que o Super volta, a hora que tem a primeira aparição dela e tem uma conversa das duas. Gente, a conversa já resume tudo que tinha passado. Não precisava ter conversa. Aquela cena, eu acho que deveria introduzir naquela cena que aparece o Caçador de Marte, né? Que ele vai com o Marta até ela... E aí elas têm uma conversa super sincera, só que na real era o caçador, né? E aí essa podia iniciar ali, que depois aí já vem logo o Superman, né? Que aí já emenda outro ponto, né? Eu perdi agora. Então, Superman, gente. Resolveram ressuscitar o Superman, né? Como no primeiro Liga da Justiça. A história é a mesma. E a minha história é a mesma, né? Não mudou muita coisa de um filme pro outro. E aí, vamos lá, ressuscitar o Superman e tudo mais. E a gente esperava muito que eles não fizessem a mesma coisa que fizeram no Liga da Justiça. Aquela briga ridícula do Superman contra a Liga da Justiça. Gente, é o seguinte, ó. Você pensa que o filme, pra ser bem sincero aqui, que é um filme novo? Não. Em termos de 4 horas de duração, a história e tudo... assim, de roteiro, começo ao fim, dá o mesmo sentido do que o outro filme. É tudo igual. E essa cena, gente, foi toda uma cena polêmica do Joss na época, falando que não tinha nada a ver com o Snyder, não sei o quê, que a cena criada por ele ser fã do Superman, e ele criou pra ele ver o Super batendo na liga. E, gente, eu achei que essa cena seria a primeira cortada do corte, a hora que eu vejo a cena intacta, até de novo aquela cena, gente, desculpa falar, mas horrorosa dele olhando o Flash com o olho. Não, gente, não. Não aceito, gente. Flash é o Flash, gente. Ele é a pessoa mais rápida do mundo, gente. Não existe isso. Não tem. Lá, ali mostrou que ele é superior ao Flash, superior à força da Mulher Maravilha, que tem uma baita de uma força, superior a todos, deixou todo mundo ali um lixo. O que é Liga da Justiça, então? É Super e Liga da Justiça? Porque é isso que mostrou ali, né? São coadjuvantes, né? Exatamente. Porque isso foi o que mais eu odiei no outro filme, porque assim, colocaram tipo, nossa, Superman aqui, a Liga no chinelo, entendeu? Tanto que na batalha final do outro, nossa, eles apanharam. Não tava batendo nada no Lobo da Steppe, ele tava super tranquilo lá, dando uma surra neles. Aí chega o Superman Salvador da Pátria, aí sim ele bate, aí sim ele faz alguma coisa. Mas tipo assim, os poderes dele, gente, nem tinha. Então a gente já não gostou essa cena. Quando chegou essa cena, a gente já falou, nossa, vai ser a mesma merda do outro, né? Não esperávamos. E um pouco já nesse contexto, antes, não sei se, né? Foi em questão dessa volta que eu achei que, por mais que... Olha pra você ver, o outro filme, como há os cortes, né, na cena final, você vê essa volta do Super de uma forma totalmente diferente, igual eu falei. São cenas simples cortadas que fazem a diferença. Você vê agora todo um contexto por trás ali da caixa materna, na hora que traz o Superman de volta, com algumas cenas a mais, muito bem construída desse retorno dele, que eu já gostei disso também. Que no primeiro filme, quando eu assisti, eu olhei e falei, gente, mas volta com uma caixa assim jogada, acabou de colocar ali, o Superman volta. Então, tipo, agora nessa parte eu já gostei. O Flash que deu energia pra caixa funcionar, né? Mais contada, né? Isso, bem mais contada. E já falando das caixas também, gente, o outro filme, as caixas simplesmente foram jogadas, explicado mais ou menos por cima. E nesse, gente, mostrou a origem das caixas, a história delas e como elas vieram parar no planeta Terra. Inclusive uma batalha épica do Darkseid contra o planeta Terra inteiro, assim. Se uniram os deuses, as Amazonas... os humanos... Os Lanternas Verdes. Os Lanternas... tinha um Lanterna Verde, né? Isso. E os aquáticos lá, como eles chamam? Os Atlantes. Os Atlantes. Juntaram todos eles na batalha contra o Darkseid. Gente, deram um pau no Darkseid. Tipo, foi super legal essa cena, né? Essa luta. Fantástico. E as caixas maternas acabaram ficando na Terra. Então, por isso que... Aí eles separaram as caixas. E aí, por isso que deu origem no que deu, a Liga da Justiça, enfim, toda essa história desse filme, né?
É um ponto bem positivo mesmo, porque a história gira em torno dessas caixas. E no outro filme você fica totalmente perdido, né? Do porquê, como, quando. Nesse filme ele é bem explicado também nessa parte de como funciona a história, o que vai fazer com cada uma. Então, excelente. Bem, ponto positivo aí também, bem explicado. Uma coisa que também foi bem falada na internet foi a questão da esperança e fé. Toda vez era remetido, principalmente o Batman, remetia muita esperança e fé. E sempre, gente, em cena dark. Tipo, mano, a cena tá bem pesada, tipo... Na verdade, o filme todo, a gente espera uma coisa mais clara, né? A gente espera uma coisa mais, isso, clara, viva, que você vê quando fala de esperança e fé. E foi algo, gente, que ali foi muita coisa criticada mesmo, logo do começo, mas o pessoal já esperava isso, porque o Snyder Cut são bem assim mesmo, de se não for uma coisa dark, uma coisa no escuro, aquela que você nem enxerga direito, pra ser bom. Então, fora disso, já fala que é muito bobinho, alegre, cheio cômico. Gente, não funciona. Vamos tirar um pouco essa fórmula Marvel, essa forma de si, e vamos, né, jogar as cartas na mesa. Gente, quando se trata de fé e esperança, você quer uma coisa mais vívida, uma coisa mais clara, não uma coisa escura, dark. Você quer que traga realmente esperança, né, gente? Sim. Agora a pessoa tá lá na escuridão, tá lá no meio dos túmulos, no meio dos corpos, e vem falar de esperança. Quem que vai ter esperança, gente? Quem que vai ter? Exatamente. Me poupe, então, né? Ponto negativo aí também pra DC e pro Snyder, porque isso fica uma fórmula da DC. E os poucos que mudou foram bem, como Aquaman. Então, já que é pra citar, então vamos citar uma coisa vívida, uma coisa bem diferente da fórmula e que acertou muito, gente. Que o filme do Aquaman é fantástico. É mesmo, um dos melhores, né? Um dos melhores amei. Feito até hoje. Inclusive, falando de negócio dark, assim, gente, o traje preto do Superman também a gente achou desnecessário. Muito bonito, muito bem feito. Muito bem feito. Porém, poderia ter trazido o traje clássico, né? Se tá tanto falando de fé e esperança, né? Aí que tá, gente. O que mudou? Vamos lá, porque eu quero que vocês escrevam nos comentários aí essa diferença desse traje, porque, gente, não agregou em nada. Simplesmente mostra a mesma cena do outro filme, ele chegando na nave e depois ele olha pro traje preto, parece que aí a gente volta de novo. Fé e esperança, preto. Olá, hein? Volta de novo pra escuridão. Sendo que o outro traje original simboliza esperança aí. Exatamente. E só fez isso, vou ser bem sincero, só pros Nerdzets, porque não teve nada ali agregado à história desse traje. Ele fica indo o filme todo até o final, inclusive na última cena, que você pensa ainda que vai abrir, né? A cena do traje original, ele me vem com o traje preto de novo. Daí eu falo... Não rolou, não funcionou, não ficou legal. Mas também teve alguns pontos positivos, né? A gente tá meio que mesclando aqui o que a gente anotou, né? E os poderes dos outros personagens na batalha foi muito melhor trabalhado. Gente, sinceramente, eu amei essa batalha comparada com o outro filme. Porque o outro filme eu tinha odiado. Por quê? O outro filme... além do negócio do Superman ter brigado com a Liga inteira e tudo mais, ele chega na batalha de paraquedas e é aquilo que eu falei, tá todo mundo apanhando, a hora que ele chega aí sim começa a batalha, aí sim, só ele que faz, entendeu? Nessa não, eles estão dando, a Mulher Maravilha e o Aquaman já estão dando uma surra no Lobo da Steppe, eles não estão apanhando, nossa, a Mulher Maravilha dando um nome lá, enquanto o Cyborg tá lá na caixa materna e, tipo assim, eles estão tentando tirar o Lobo da Steppe de lá de perto do Cyborg. E, enquanto isso, o Flash tá correndo em volta da cidade pra gerar energia pro Cyborg abrir a caixa. Então, assim, tudo fez muito sentido. E aí, a hora que o Lobo da Steppe vai dar uma machadada no Cyborg, porque ele tinha acabado de bater na Mulher Maravilha e no Aquaman. E aí nessa cena ele sobe, ele vai dar uma machadada no Cyborg. E nessa hora o Superman entra, o machado cai nele, assim, ó, não faz nada. Gente, incrível essa cena, incrível. E aí já desce, né, os três, cada um com poder, mano. O Aquaman com aquele tridente, a Mulher Maravilha com os braceletes e o Superman com o soco, mano, nossa. Não, realmente, gente, a batalha ali final com o Lobo da Steppe
muito boa. E era isso que a gente esperava, por isso que eu falo, 2 cenas que não combinam. Uma que se mostra o Superman batendo inteiro na Liga, que por isso que devia aquela cena ter cortada totalmente ali. Poderia ter feito ela, mas como ali eu vejo o quê? Um furo. A Lois já estava na cena, poderia simplesmente ter a hora que ele ter caído naquele local onde tudo ocorreu em Batman vs Superman, ter tido essa interação do Cyborg com ele, de achar ali que ele tem aquele, tipo no traje dele, esse negócio de ameaça. De ameaça. Ter ocorrido essa cena original mesmo, só que depois já ter cortado. Ele vê ela, corta a cena, não mostra aquilo. Porque no final da batalha, você vê ele com poder, você vê a Mulher Maravilha muito bem trabalhada, você vê um Aquaman muito bem trabalhado, um Cyborg muito bem trabalhado, você vê todos os personagens ali com uma linha muito bem, uma sincronia tão boa, gente. Por que ter feito aquela cena? Mas de batalha final, gente, excelente mesmo, incrível, muito bem ajustado pra esse corte e fantástico. E aí já é aí que aparece de novo o Darkseid, né? E aí, assim, as caixas estão unidas. O Cyborg fala, é tarde demais, não dá tempo de separar as caixas. E nisso abre um portal com o Darkseid. Ele estava vindo pro nosso mundo, porque as caixas maternas foram unidas, então ia destruir tudo, né? E aí nisso explode ali, já tipo, destrói ali o Cyborg, a Mulher Maravilha, o Aquaman, o Superman, inclusive, destrói todos eles e vem destruindo. E nisso que o Barry vê lá fora, ele se recupera, que ele foi ferido, né? Ele tomou um tiro. Ele se recupera e aí ele lembra que ele precisa atingir a velocidade da luz para conseguir voltar no tempo. E aí, gente, ele começa a correr. E ele volta à linha do tempo. Ele altera a linha do tempo. Gente, a cena incrível dele voltando, correndo em direção aonde ele estava. E assim, tudo voltando, assim, mano, muito massa. E aí ele chega até o ponto um pouquinho antes das caixas se unirem de vez, ele joga a energia no Cyborg, o Cyborg consegue entrar nelas e desprender, né? Nossa, sensacional. Olha, o Barry comparado do outro filme, gente, outro personagem. Outro personagem. O que foi isso, né, Bruno? E nossa, muito bem feito. E inclusive esse é o final, né, do filme, depois que ele constrói essa linha do tempo ali, ele volta para consertar essa explosão final que teve. Gente, um final digno, que poderia simplesmente ter colocado já no primeiro corte, que foi aquele final horroroso do outro filme, que foi também um ponto, né, que todo mundo detestou, salvando totalmente o final desse filme. Uma coisa, ele mudou uma coisa e fez toda a diferença com esse final do Barry. Fantástico, incrível, que poderia, vou ser bem sincero, terminar ali. Ele faz a cena toda do Barry voltando, depois mostra os 6 personagens em cima, né, de um lugar lá, onde o Snyder tem essa mania, né, de focar sempre nos heróis. Aí ele foca assim nos 6 com um jogo de câmera muito bem feito. E ali poderia ter sido o final do filme. E não ter colocado aquele epílogo final totalmente desnecessário. Sim, realmente, que foi aquilo. Vamos falar, né? Era 3 horas e 45 minutos de filme. Eu e o Bruno assistimos, tipo, faltava 15 minutos. E a gente, onde tá o Coringa, gente? Porque eles destacaram tanto que apareceu o Coringa. E a gente assim, mano, onde que ele vai aparecer? Que não tem cabimento pra ele aparecer. Não tem aonde colocar. Não tem aonde. E aí vem aquela cena, tipo, de uma visão do Batman. Ai, gente. Totalmente desnecessário. Totalmente. Sério. Por que ficou desnecessário? Uma coisa que deu ódio, que poderia não ter colocado esse ódio na gente. Um mundo apocalíptico destruído pelo Superman porque a Lois morreu. Isso. Gente. Mostra de novo a superioridade ali, de novo que ele é o manda-chuva, que ele destrói. Se ele não for ele ali, nada acontece, nada vai. Não. Inaceitável a visão. Mostrou o Coringa? Mostrou. O Coringa do Snyder é bom? Gostei. Bem melhor, bem melhor que o do Esquadrão. Do que o Esquadrão Suicida, deu uma cara totalmente nova a ele, ao personagem, gostei. Deixou bem mais sombrio, né? Bem mais sombrio. Até o diálogo que ele tem com o Batman
Você fala, gente, olha, se colocassem isso no Esquadrão Suicida, sim, total. Seria fantástico, gente. O Jared Leto é um ator incrível, sou fãzaço dele. E o que fizeram com ele no Esquadrão Suicida me dá pena até hoje. E pena e ódio, né? Porque o cara fez um baita ali de uma construção e o corte, depois final, fizeram aquilo com ele. Poderia ter retirado essa parte que foi desnecessária, que fez tanta propaganda de Coringa não teve nada direito. Tipo assim, foi numa cena... Totalmente, né? A cena do Exterminador eu achei que também não devia. Ele só colocou a cena do Exterminador porque na hora da visão dele, quem tá lá? O Exterminador. Então foi outra cena também desnecessária. Gente, sabendo que o filme não terá continuação, que pelo que nós já pesquisamos na internet, de acordo com o Warner e o Snyder, não tem, assim, planos nenhum. O filme foi esse mesmo, devido a tanto pedido, mas não há continuação. Então, assim, ter colocado essa cena também do Exterminador, depois essa visão, fora as outras, teve mais cenas também. Se fosse ter uma continuação, faria sentido. Sim. Teve muitos que faria sentido. Mas assim, essa do Batman não precisava. Essa do Exterminador seria boa se tivesse uma continuação. Mas não foi necessário. Eu acho que poderia ter cortado direto pra cena que o Caçador de Marte vai se encontrar com o Batman, falando que ele quer entrar na Liga da Justiça. Foi uma cena boa. Foi. A cena boa, uma cena que eu gostei também foi do Batman e a Mulher Maravilha. Na sede. Na sede da Liga. Ele quer montar a cena da Liga. Também, poderia ter colocado essa cena e a cena dele se encontrando com o Caçador. E o fim, gente, um fim digno com uma cena pós-crédito fantástica, fora as outras que poderia ter cortado tudo. Desnecessário esse epílogo total. E o filme termina aí, né, gente? 4 horas de filme, a gente ainda tentou aqui enxugar ao máximo. A gente viu muitos comentários, tipo, nossa, obra-prima e blá blá blá. Né? O pior de todos foi, nossa, a Bíblia do Snyder ali, gente. É muito endeusa pra caramba, como se fosse um deus, gente. Parece assim, a DC gira em torno do Snyder. Se o Snyder não fazer... Não tá bom. Não tá bom, não tem DC. Geralmente não tá bom também, né? Mas... polêmica. Mas, gente... Resumindo, então, que nota você daria ao contexto todo dessas 4 horas de duração desse corte do Snyder? Eu vou dar uma nota 7. Por todas essas coisas que a gente pontuou e tudo mais, eu achei que foi bem melhor que o primeiro, realmente. Porém, teve essas coisas que a gente falou, então pra mim uma nota 7. E você, Bruno? Bom, eu fecho com 6, tá muito bem pro filme, então devido, né, todo esse contexto que a gente falou de negativo, e teve esses pontos, né, positivos do filme, infinitamente melhor do que a versão original que foi pro cinema. Mas, mesmo assim, né, gente, 4 horas de duração que poderia ser reduzida a 2 horas e meia tranquilamente, muita exceção de linguiça, arrastão no começo, cenas ali totalmente jogadas aleatórias que poderiam ter sido cortadas por um filme para ficar mais fechado, centralizado, né, com um roteiro mais ali perfeitinho. Então minha nota fica 6 para esse corte do Snyder. Então é isso, gente. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do filme. Vocês gostaram? Vocês não gostaram? Vocês concordam com a gente ou não concordam? Deixa aí, gente. A gente vai responder todos os comentários e vamos conversar com vocês. E se inscreve aqui no canal, né, Bruno? Deixa o like, que ajuda muita gente. Ativa o sininho da notificação, que essa semana vai ter 2 vídeos. Um agora na terça, que vocês vão estar assistindo esse. E um outro na quinta-feira. Isso, o próximo é da Disney, então não perdem por esperar, gente. E aí a gente vai ficando por aqui. E é isso, tchau. Tchau, beijo pra vocês. Tchau.